Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula do curso de Substance Design. Nessa aula nós iremos tratar sobre criação de substâncias, a escolha correta do template e falar um pouco sobre os outputs que esse template providencia. Nós iremos também falar um pouco sobre o programa e o seu layout, ok? Antes de começar, eu queria fazer um adendo. Caso você esteja utilizando uma versão mais atualizada do Substance Designer, não há problemas em seguir com esse curso, tá? Porque todos os procedimentos, nodes e técnicas que eu passar aqui vai ser aplicável às versões mais atualizadas do Substance Designer. Dito isso, então vamos começar a aula. Bom, primeiro vamos criar uma nova substância. Vamos em Criar Nova Substância. Uma janela aparece. Nessa janela, ela contém o modelo, o nome do seu gráfico, o modo do tamanho, largura, altura, formato e as saídas. Vamos começar então falando um pouco sobre o template ou o modelo. Bom, nessa versão ele nos traz três modelos. Uma padrão, uma que utiliza mapas de Metallic Roughness e outras que utiliza mapas de Specular Glossiness. A escolha desse template baseia-se qual que é o alvo da sua substância ou das suas texturas. Exemplo, se você pretende fazer uma substância ou texturas que vão ser utilizadas dentro de uma engine mais antiga, como por exemplo a Unity 4. Então você vai utilizar o template Standard, porque o motor gráfico utiliza desses mapas para renderizar as imagens. Se você, por exemplo, tem como alvo uma engine mais nova, como a Unity 5, aí você vai utilizar a que possui Specular Glossiness, porque a renderização das imagens dentro da engine baseia-se nessa tecnologia. Se você for fazer agora, por exemplo, para Unreal 4, você vai utilizar o Metallic Roughness. Então, a escolha do template é baseada em qual é o objetivo do seu trabalho, qual que é o programa que ele vai ser utilizado posteriormente, ok? Bom, Graph Name, onde você vai colocar o nome do seu grafo. Eu vou colocar aqui Aula 2. Size Mode. O Size Mode ele tem dois tipos, o Absolute e o Relative. Se você colocar Absolute, ele vai ter uma saída com um valor absoluto. Por exemplo, está absoluto 512 pixels por 512 pixels. Então, meus mapas, no final, serão gerados com o tamanho de 512 pixels por 512 pixels. Caso você não saiba qual o tamanho escolher, ou você quer deixar para aumentar o tamanho, por exemplo, dentro da engine, parametrizando isso, então você pode escolher aqui o Relative to Parent. Está vendo que desabilita aqui o nosso tamanho, nossa largura e nossa altura, porque agora ele é relativo, ele não depende mais de uma entrada ou tem um valor fixo. Mas para essa aula nós vamos deixar aqui no Absolute mesmo, e eu vou escolher aqui 1024 por 1024. Bom, formato. Esse formato ele indica a quantidade de bits por canal. Tá? Você pode escolher 8 bits por canal, que se aplica melhor quando você trabalha com imagens coloridas, mas se você for ter trabalhos que utilizam bastante escalas de cinza, eu recomendo vocês utilizarem 16 bits por canal. Tá? Mas eu vou deixar Relative to Parent, porque isso não é muito relevante nesse estágio. Aqui estão os outputs. Bom, os outputs eles são dados pelo template, mas isso não é rígido, você pode adicionar e remover outputs seguindo a sua vontade. Por exemplo, se você você quer fazer um trabalho que precisa de um mapa emissivo, né? Você tem algo que brilha, uma luz, ou alguma coisa que pisca, alguma coisa desse gênero. Então você pode vir aqui, adicionar output, clica no maisinho, aí ele vai adicionar um mapa. Ele adicionou um mapa difuso, mas se não é isso que você quer, você clica na aba e procura o que você precisa. Então tem vários mapas aqui, ó. Refração, reflexão, transmissão,
emissivo, por exemplo. Então agora você adicionou uma outra saída ao seu material. Caso você não precise, por exemplo, você vai trabalhar na Unreal, só que você sabe que o seu material não é metálico. Então você pode, por exemplo, tirar o mapa metálico e tirar o mapa emissivo. Você vai ficar só apenas com a cor base, o mapa normal e o mapa de rugosidade, o roughness. Se você quiser trazer de volta, é só procurar lá o seu mapa que chama Metallic. Vamos procurar aqui, Metallic, e pronto. Bom, isso não é rígido. Você pode alterar, adicionar ou remover mapas durante todo o processo de construção da sua substância. Então isso daqui é só um começo, é um start inicial para nós começarmos a trabalhar. Então vou clicar aqui em OK e ele vai gerar aqui o nosso trabalho. Bom, se você estiver olhando para a sua tela agora e ela for diferente da minha, você pode vir aqui em Windows e resetar Layout. Tá? Se você resetar o Layout, ele vai deixar dessa maneira. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre as principais características desse layout. Bom, como em todo programa, software, você tem lá em cima uma barra de ferramentas, tá? Que tem as funcionalidades padrões, como arquivo, editar, ferramentas, janelas e ajuda. Logo abaixo nós temos outra barra de ferramentas, onde tem os seguintes ícones: criar nova substância, abrir um pacote, salvar todos os pacotes, desfazer e refazer. Logo abaixo, aqui na nossa área de trabalho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 painéis. Tá? E cada painel desse tem uma função e utilidade diferente. Por exemplo, vamos pegar aqui o painel do canto superior esquerdo, o Explorer. O Explorer é um painel que ele é utilizado para você guardar, armazenar e organizar todos os seus arquivos. Sejam de imagens, vetores gráficos, seja de substâncias, de pacotes de substâncias, tudo é organizado no Explorer. Tá? Aqui você pode criar novos pacotes, você pode, por exemplo, clicar aqui em um pacote e criar um novo gráfico, uma nova pasta, uma função, um bitmap. Você pode fazer várias coisas, você pode importar, linkar, salvar. Tem um monte de opções para você trabalhar dentro do Explorer, mas sempre de maneira administrativa, que é onde você organiza os seus documentos, os seus arquivos, ok? Logo abaixo nós temos a biblioteca. Nessa biblioteca nós temos aqui todos os nodes que nós podemos utilizar para construir os nossos materiais e as nossas substâncias. Ele vem aqui ao lado separado por tipo, tem geradores, filtros, filtros de materiais, entre outros, ok? Mas e desse lado é onde ficam os nodes, tá? Vou pegar aqui um node, por exemplo. E também tem aqui em cima uma barra de busca, onde você pode buscar o node por nome. Por exemplo, se eu escrever aqui normal, ele me traz todos os nodes que tem normal no nome, ok? Você pode criar mais abas dessa e você pode favoritar também os nodes que você mais utilize, por exemplo, ok? Logo ao lado nós temos aqui a 3D View. A 3D View é uma janela onde nós podemos visualizar, tá, a nossa textura através dos outputs. Tudo que você ligar no output vai ser representado aqui na nossa 3D View, na nossa mesh. A 3D View ela tem algumas opções: geometrias, materiais, cena, view e display. Tá? Começando por geometria. Geometria ela traz aqui uma lista de geometrias primitivas. Então tem cubo, cilindro, uma caixa oca, o interior de uma caixa, um plano em resolução alta, uma esfera e um cubo com as quinas arredondadas. Ok? Materiais, você tem aqui, no default você tem Edit e Shaders. Tem que prestar muita atenção aqui, pessoal. Se você estiver utilizando, por exemplo,
um modelo que você utilizou, por exemplo, para Unity 4. Ó, você pegou um template standard, você vai ter que usar um shader que chama Blinn. Se você estiver usando, por exemplo, aqui, que nem no nosso caso, que utiliza Roughness e Metallic, a gente vai ter que escolher o shader que se chama Physically Based. Ok? Caso você não coloque o shader correto de acordo com as suas saídas, você vai ter dificuldades para visualizar corretamente o seu material. Tá? Ele vai parecer estranho, porque ele não vai entender as informações que estão saindo dos outputs para o seu shader. Então tem que prestar bastante atenção nisso. A cena é a sua imagem que está no interior aqui, que é bem legal aqui, que é para você ver os reflexos, como que isso estaria no ambiente, tá? E tem um display que você pode colocar aqui o wireframe para ver a malha da sua mesh. Você pode colocar um grid, se você houver necessidade. Pode colocar também aqui para mostrar os eixos. Aqui a luz, o eixo onde a luz está incidindo. E mostrar aqui o bounding box, que seria a delimitação da sua mesh. Ok? Então aqui vamos deixar aqui desabilitar o grid, os eixos, a luz, o bounding box e tirar o wireframe para deixar aqui no material para nós vermos. Uma dica, se você se perder aqui ao movimentar dentro da sua 3D View, você pode apertar F, que ele focaliza na sua mesh. Se você clicar com o botão esquerdo do mouse, ele rotaciona. Se você clicar com o direito, ele dá zoom. Se você clicar com o botão do meio e segurar, ele faz o movimento de pen aqui, ok? Se você segurar Shift, se você segurar Alt, perdão. Não, é Shift, desculpa. Aqui não dá para perceber aqui porque o nosso material não tem nada, mas se você segurar Shift, note que aqui ele tem um highlight aqui na luz, você movimenta a sua luz. Se você soltar, você movimenta a sua câmera. Pressionou Shift, segurou, movimenta a luz, soltou, movimenta a câmera. Ok? Bom, ao lado nós temos a nossa 2D View. Aqui é onde você visualiza as suas UVs, aqui você visualiza a sua textura, os seus mapas, tudo pela 2D View. Logo aqui em cima, nós temos a área de trabalho. Aqui é onde a mágica acontece e é onde os nodes são colocados e ligados. Por exemplo, se eu pegar um node do tipo Shape aqui, eu clico e arrasto, ok? Outra facilidade que a gente tem aqui dentro da nossa área de trabalho, nós podemos apertar barra de espaço, ela abre um menu onde tem alguns dos principais nodes, os nodes mais utilizados, tá? Durante um trabalho. Tem aqui várias funções bem interessantes, por exemplo, Uniform Color. Uniform Color é um node que nos fornece uma cor uniforme. Por exemplo, se eu colocar em vermelho e colocar aqui na nossa cor base, podemos ver aqui na nossa 3D View que já atualiza instantaneamente o nosso cubo fica vermelho, ok? Então você pode mover, você pode ligar esses nodes, você pode fazer várias coisas, ok? Aqui é onde você trabalha, tá? Aqui em cima nós temos essa barrinha aqui, tá? Nós temos três formas de visualizar as nossas saídas dos nodes, tá? A primeira dela que se encontra aqui é Standard, que é padrão. Nós temos de material e nós temos a forma compacta. Mas durante o decorrer do curso eu explico mais as aplicações dessas formas de visualizar, ok? No nosso canto, que pega a coluna inteira aqui, no nosso canto direito, está o painel de parâmetros, tá? Esse painel, ele traz os parâmetros de todas as coisas que você selecionar. Se você tiver um node selecionado, por exemplo, aqui o Shape Node selecionado, ele traz todos os parâmetros do seu Shape Node. Então ele traz aqui o tamanho da saída, o formato da saída aqui por channel, aqui por canal, né, que está no caso aqui 8 bits. Aqui
o pixels, quantos pixels ele tem pela altura e pelo comprimento, o tipo de repetição, sua random seed aqui, que seria a semente de randomismo, né? Por exemplo, quando você utilizar alguns nodes que tenham valores randômicos dentro dele, distribuições randômicas, você pode mudar por aqui. Então tem uma série de atributos aqui, ok? Você visualiza sempre no seu painel de parâmetros. Se eu clicar em outro node, você vê que muda os parâmetros. Se eu clicar em lugar nenhum, eu vou ter todos os parâmetros e atributos da minha substância em si. Se eu clicar na saída, eu tenho os parâmetros da saída. Bom, pessoal, eu acho que por essa aula tá bom. Espero que vocês tenham entendido aqui o layout do nosso programa. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais.